Boa noite, estamos aqui preparados para a segunda aula. Segunda aula essa que vai contemplar o canto segundo. A parte de apresentação teórica vai ser curta porque o segundo canto é considerado o canto mais complexo. Então nós vamos dedicar a ele um pouco mais de tempo, né, para vocês assimilarem bem o significado cosmológico das explicações de Beatriz em particular. Eu vou lembrar vocês que na sua pasta tem o esquema do paraíso. Então, vocês então deem uma espiada nesse esquema enquanto eu vou comentando os céus que compõem esse esquema. Tá? Eu vou me valer da explicação que está no Paraíso, traduzido por Ítalo Eugênio Mauro para a editora 34, cuja introdução ao Paraíso é bastante clara, não é? Eu vou então me referir a ela em alguns momentos da apresentação. Vocês então, diante do esquema do Paraíso, vocês têm a Terra, não é? Na parte inferior, vocês têm o círculo da Terra com a esfera do ar e a esfera do fogo. E na ordem crescente da distância, né, de suas distâncias, vocês vão tendo círculos dos corpos celestes, que Dante chama de céus. Vocês vão ter 8 céus. Então, o céu da Lua, acompanhe. O céu de Mercúrio, o céu de Vênus, o céu do Sol, o céu de Marte, o céu de Júpiter, o céu de Saturno, o céu das estrelas fixas e o céu cristalino chamado primum mobile, certo? Eu passei por todos os céus que envolvem a Terra. São anéis materiais, porém não são sólidos. E na sua subida para o céu, Dante encontrará neles as almas dos que foram premiados com o paraíso por seus merecimentos na Terra. À medida que ele vai subindo, ele vai encontrando almas de seus conhecidos e de pessoas das quais ele ouviu falar, das quais eu falarei na próxima aula. Eu quero hoje, conforme disse a vocês, ver apenas o esquema e passar para a descrição e a compreensão do canto. Então, o que acontece? Acontece que estamos aqui no céu das estrelas fixas, que é o penúltimo céu, certo? Então, depois do céu das estrelas fixas, nós temos um outro céu, que se chama primum nobile, que é um céu que gira mais velozmente de todos. Ele gira, todos esses céus giram em volta da Terra. Então, esse céu, primum mobile, é o mais veloz. E também é chamado céu cristalino porque ele não contém nenhuma matéria. É ele que comanda o movimento dos 8 céus inferiores. Acima do céu cristalino, vocês estão vendo, pelo esquema, está o empíreo. O empíreo é imóvel, ele não gira. E nela está, então, a rosa dos beatos, que se chama rosa mística, onde os beatos são glorificados. No ponto mais alto do empíreo, há os 9 círculos angélicos, que são concêntricos e que rodam em volta de Deus, que está no ponto extremo. E esses círculos concêntricos, chamados círculos angélicos, eles são ocupados pelos anjos criados diretamente por Deus, que obedecem a uma classificação de perfeição correspondente à dos céus ocupados pelos espíritos humanos, desde o céu da Lua até o primeiro móvel, até o primum mobile, tá?
No Empírio, Dante duvida. E, como sempre, volta-se para Beatriz para buscar esclarecimento. Só que, estando ele no Empírio, já não encontra Beatriz e pergunta: onde está? Pergunta isso a São Bernardo, que lhe indica o lugar glorioso por ela já tomado na Rosa dos Beatos. Ela já está numa outra instância, mais próxima de Deus. E é nessa Rosa dos Beatos que Dante poderá vê-la pela última vez nessa viagem. E Dante descobre que ela está realmente lá, distante, e lhe dirige um agradecimento por tudo que ela fez pela salvação de sua alma, desde quando ele deixou o seu rastro no inferno para pedir ajuda de Virgílio. Por fim, ele pede-lhe que não deixe de exercer sobre sua alma o seu influxo constante, uma vez que agora que ele terminou a sua ascensão, ele voltará à Terra, para que, por ocasião de seu encontro definitivo após a morte dele com Beatriz, ele ainda seja capaz de merecer sua benevolência. Beatriz olha para ele e dirige-lhe um sorriso distante e volta à contemplação de Deus. Então, vocês tiveram assim um esquema apresentado a vocês, não é? Apresentado a vocês. E agora vamos passar para o segundo canto, tá? O segundo canto, onde serão mencionados alguns desses círculos que giram em volta da Terra, não é? e que estão abaixo do Empírio, que também será mencionado. Então vamos começar. Eu vou ler para vocês primeiro o italiano, depois a explicação do texto e, por fim, a solução dada por Haroldo, para vocês acompanharem o significado, não é? Uma vez que, conforme ele disse, esse é um canto considerado complexo. Então, vamos começar. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguite dietro a mio legno che cantando varca, tornate a rivederli vostri liti. Non vi mettete in pelago, che forse, perdendo me, rimarreste smarriti. Eu li 2 tercinas ou 2 tercetos, porque eles são separados por vírgula e o sentido só se fecha no fim do segundo terceto. É isso que eu vou fazer na consecução de nossa análise, não é? Eu vou parar no ponto. E se isso implica ler duas estrofes, 2 tercetos, 2 tercinas, é isso que eu farei. Então vamos ver a explicação e depois a solução dada por Haroldo. Ó vós, que em frágil barca sois desejosos de aprender, não é? De escutar, de aprender. Que barca é essa? É a barca do conhecimento, tá? Ó vós, que em frágil barca de conhecimentos sois desejosos de largo aprendizado. Até aqui, havés seguido o meu lenho. Seguite dietro ao meu lenho que, cantando barca, ao meu lenho, ou seja, ao meu barco, que vai singrando, cantando, que vai singrando, cantando. Eu vou fazer um mínimo de pausa aqui, porque eu tenho que marcar para vocês a genialidade, no caso, de Haroldo, desse trecho. Eu vou repetir depois na leitura do terceto completo, mas eu paro para mostrar a vocês. Dietro ao meu lenho, que cantando barco. O lenho é o navio, o barco, não é o navio, a embarcação. Piccioletta barca, ou seja, a frágil barca, é o lenho. Então a frase de Dante é dietro ao meu lenho, que cantando barca. A palavra varcare não significa apenas passar. Significa
conseguir passar por alguma coisa complicada, alguma coisa difícil, algum impedimento, certo? Varcare il confine, quer dizer, sempre implica perigo ou dificuldade. Então vejam como o Haroldo traduziu. Dietro a mio legno che cantando varca. A nau cantante que desonda e passa. A nau cantante que desonda e passa. Esse desonda é uma solução maravilhosa. Quer dizer, ele consegue driblar a onda. Vocês estão percebendo? Driblar a onda. É justamente a ideia de varcare. Tá? Ele inventou um verbo que não existe em português dicionarizado, né? Mas que é de uma poeticidade e de uma síntese admiráveis. Tá? Então, eu disse a vocês que eu pararia nos momentos geniais, não é, da tradução. Esse desonda é uma solução inacreditável, uma solução perfeita. Tá? Então, eu volto agora ao italiano e à explicação do texto. Então, o voi che siete in piccioletta barca desiderosi d'ascoltar, seguite dietro al mio legno, che cantando varca tornate a riveder li vostri liti. Non vi mettete in pelago, che forse, perdendo me, rimarreste smarriti. Volveis a proa para as plagas de que haveis partido. Tá? Tornate a rivedere li vostri liti. Voltem a rever seus lidos. Então, voltem à proa para as plagas de onde partiram. Pois, penetrando o mar aberto, no pélago, não é? Estaríeis perdidos. Se de mim vos desgarrardes. Se de mim vos desgarrardes. Perdendo a mim, quer dizer, desgarrando-se de mim, estaríeis perdidos. Agora, então, vamos ver a tradução do Haroldo desses dois tercetos que foram explicados. Ó vós, que em barca pequenina e laça, por amor de escutar, me haveis seguido, a nau cantante que desonda e passa, volveis sem mais ao porto conhecido. O mar é alto, basta de porfia, pois me perdendo, vos tereis perdido. Tá bem? A rima é perfeita, o ritmo é completamente acompanhado. Vocês verão na aula seguinte algumas informações sobre a poética, sobre a poética escolhida por Dante, ou seja, quais serão as rimas, qual será o ritmo, qual será o número de sílabas, tá? Para vocês terem um acompanhamento técnico. Eu já estou só adiantando que a tradução do Haroldo acompanha perfeitamente o original. Passemos para o próximo terceto, ou a próxima terzina. L'acqua che io prendo giammai non si corse. Minerva aspira e conduce-mi Apollo, e 9 muse mi dimostram l'orse. Pois a água que ora vou fendendo, jamais por outrem foi percorrida. Minerva, que é a deusa da sabedoria, é quem me inspira, e Apolo é quem me guia. E as 9 musas indicam-me o rumo. Eu vou então repetir o italiano e partir para a tradução do Haroldo. L'acqua che io prendo giammai non si corse. Minerva aspira e conduce-me Apollo, e 9 muse me dimostram l'orse. A água que eu tomo não se desafia. Minerva inspira e me conduz a Apolo, e as musas, descobrindo-me a ursa guia. Tá? A constelação da ursa. Esse não apresentou dificuldade, mas, não é, a não ser l'acqua que eu prendo jamais não se corse, quer dizer,
o rumo nas águas que eu tomo, que eu escolhi, não foi percorrido, né? Não foi percorrido antes, tá? Certo? A água que eu vou fendendo jamais foi percorrida por outra. Agora, o que dentro da concepção dantesca, do sentido anagógico, vocês vão saber no ano que vem, quando eu vou falar da poética dele, o que é o sentido anagógico, não é? O sentido anagógico implica uma compreensão, uma compreensão diferente, seja da literal, seja da figurada, né? Ela tem algo a ver com uma compreensão superior. Então, aqui, l'acqua que eu prendo jamais não se corse, significa o assunto que eu escolhi não foi percorrido por ninguém. O assunto será justamente essa viagem ao céu, não é? Ao empírio e depois a visão possível de Deus. Então, jamais foi percorrido por alguém. Vocês estão vendo que há um significado transcendental. Vocês vão ficar sabendo de quais são os sentidos em que deve ser interpretada a comédia na próxima. Agora, continuando. Voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vivisi qui, ma non sen vien satollo, metter potete ben per l'altro sale vostro naviggio, servando mio solco dinanzi all'acqua che ritorna eguale. Então, a explicação. Vós outros, porém, poucos entre muitos, né? Voi altri pochi, poucos entre muitos, que drizzaste il collo, que ainda há tempo voltastes a atenção para esse pão dos anjos. O que é o pão dos anjos? É a ciência divina, tá? Do qual se vive, ou seja, que alimenta, não é? Que alimenta, que permite viver qui, aqui na terra, mas não sem viença tolo, mas não sacia por completo. Metter potete bem per l'alto sale vostro naviglio. Podeis, sem medo, esse bem, levar o vosso barco, o vosso navilho, ao alto mar. Metter potete bem per l'alto sale vostro naviglio. Sale, sal, é sinônimo figurado de mar, tá? Podeis sem medo levar o vosso barco ao alto mar, servando o meu solco, seguindo a minha trilha, seguindo a minha esteira, dinanzi all'acqua che ritorna iguale. Antes que a água venha apagar a minha esteira, antes que a água venha apagar meu trilho, o trilho que eu deixei, quer dizer, o sulco que o barco deixou, antes que a água venha a apagar meu sulco, fazendo com que ela se serene, que a água se serene, que a água volte a ser igual. Vamos ver então esses dois tercetos traduzidos por Haroldo. Vou repetir os dois em italiano para vocês sentirem a tradução dele, que também é muito interessante. Voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vivisi qui, ma non se vien satollo, metter potete ben per l'altro sale vostro naviglio, servando mio solco dinanzi all'acqua che ritorna uguale. Vós outros, raros, vós de altivo colo, dos poucos que alimentam o pão divino, sem jamais saciar no térreo solo, lançai-vos para além, no mar salino, velas plenas, seguros nessa esteira, que reflui
do meu rastro cristalino. Essa terminação também é surpreendente, não é? Dinanzi all'acqua che ritorna uguale. Diante da água que volta a serenar, que volta a ser igual, uma vez que as ondas fizeram desaparecer o sulco, não é? Então, que reflui no meu rastro cristalino. A tradução do Haroldo não acompanha o léxico, mas acompanha o espírito, conforme disse a vocês, certo? Também uma solução grandiosa, não é? Continuando. Quei gloriosi che passarono al colco non s'ammirarono come voi farete quando Jason vider fatto bifolco. Aqui tem duas palavras que eu vou explicar antes da interpretação. Colco é Cólquida, que é a Geórgia, que é da região da Rússia, quer dizer, a ex-região da Rússia, porque agora ela é uma região independente, não é um estado independente, é a Geórgia, cuja capital é Tiflis, não é? Que é uma região no sul da Rússia, uma região extremamente fértil, pois é aí que Jasão resolveu viver como campesino, como camponês, bifolco. Ele resolveu viver como campesino justamente nessa região da Cólquida, que o Dante chama Colco, e por onde Jasão, com os seus argonautas, procurava o velocino de ouro. O velocino de ouro é uma lenda da antiga Grécia, tá? Então, as duas palavras que vocês tiveram novas, Colco, que seria Cólquida, que eu já disse a vocês, é a atual Geórgia no sul da Rússia, e Jason, que é Jasão, com os seus argonautas que estavam procurando o velocino de ouro. Então, veja outra vez o texto italiano para vocês acompanharem a explicação e a versão do Haroldo. Quei gloriosi che passarono al colco non s'ammirarono come voi farete quando Jason vider fatto bifolco. Vosso maravilhar há de ser maior do que experimentado pelos heróis gloriosos gregos que na Cólquida viram Jasão entretido em lavrar a terra. Entretido em lavrar a terra, fatto bifolco, feito campesino. Tá? Essa explicação. Agora o Haroldo. Argonautas, na Cólquida guerreira, menos pasmos que vós viram lavrando, Jasão domar os bois com mão certeira. Certo? Ele já interpretou as atividades campesinas de Jasão como sendo, entre outras, a de domar os bois, certo? Domar os bois com mão certeira. E os gloriosos, que seriam os heróis gregos, já tem nome em Haroldo. Ele os chama de argonautas. Tá? Então você vê que a tradução dele é uma tradução extremamente inteligente na medida em que se deu ao trabalho de verificar a própria história, não é? A própria história e acompanhar as ações das personagens para poder se valer de certas explicações que correspondem ao espírito do original, mesmo que o texto seja diferente, mesmo que o léxico seja diferente. Então, eu vou repetir a tradução do Haroldo. Argonautas, na Cólquida guerreira, menos pasmos que vós, viram lavrando Jasão, domar os bois com mão certeira. Agora, outro terceto.
que agora tem ponto final, então dá para pausar depois dele. La concreata e perpetua sete del deiforme regno ci importava, veloce, quasi come il ciel vedete. A inata e perpétua sede de atingir o paraíso impelia-nos avante, velozes qual o céu que jamais está parado. Então, foi importante a explicação inicial, que disse a vocês, não é, que os céus giram em volta da Terra, senão vocês não poderiam entender que girando é esse. Vamos ver a tradução do Haroldo. Perpétua congenial sede instigando ao reino deiforme, nos portava velozes, como o céu sempre girando. Outro terceto, outra estrofe. Beatrice in suso, e io in lei guardava, e forse intanto in quanto un quadrel posa e vola e dalla noce si deschiava. Bom, aqui Dante criou neologismos que eu vou comentar com vocês, mas eu vou dar primeiro a explicação. Beatriz, in suso, olhava para o alto. E eu em lei guardava, e eu olhava para ela, eu olhava para Beatriz. E forse intanto in quando um quadrel posa, em menor tempo talvez do que leva uma flecha disparada, quadrel, flecha, em que leva a flecha disparada por rijo arco para atingir o alvo. Então, enquanto um quadrel posa e vola, e dalla noce si dischiava e da balestra se destrava, tá? Se destrava, se solta. Veja como foi traduzido por Haroldo. Acima Beatriz e eu que a mirava, e tão depressa quanto a flecha pousa e voa e da balestra se destrava. Então, aquilo que Dante inovou com o verbo deschiavare, quer dizer, deschavear, porque chiavare é chavear, deschavear, um verbo novo, Haroldo traduziu por destrava, que também dá a mesma ideia, mas é um verbo que já existe. Então, Haroldo sempre utiliza o conceito da compensação. É algo muito interessante. Quando há uma inovação, um neologismo no original, pode não haver na versão em português, mas essa mesma inovação surgirá num outro momento da versão em português que não ocorre no italiano. Quando não ocorre no italiano.